que é o versículo 7 e 8. Esses dois versículos, eles servirão de reflexão para aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração quando orava e me preparava para ter essa oportunidade diante dos santos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Glórias a Deus. Os que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Espero que todos achem para a gente poder fazer a leitura e você continuar com a sua Bíblia aberta e podermos fazer assim a exposição da leitura. Diz-nos assim: porque o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Magnífico Deus, em nome de Jesus nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito possa nos conduzir em uma revelação profunda e edificante acerca daquilo que lemos. Sabemos, ó Deus, que toda a sabedoria pertence a ti, e toda a compreensão da exposição das Escrituras vem de ti, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer, nem pregar e nem tampouco entender o que é pregado. Mas que o teu Espírito Santo, diante daquilo que foi lido, possa descortinar para nós a realidade desse texto e ao mesmo tempo, Senhor, aplicar aos nossos corações de modo prático, que venha corroborar para o fato de que precisamos estar preparados para a tua vinda. Ó Deus, nesta reunião eu te peço, junto com esses irmãos e irmãs que oram comigo, fala conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 7 e 8. É um texto bastante enigmático, e a sua interpretação nos traz revelações acerca de eventos presentes e futuros. De sorte que, para fazer a exposição desta leitura que fiz, eu quero pregar nessa noite sobre o mistério da iniquidade. Na sua Bíblia está injustiça, é a mesma coisa. O mistério da iniquidade. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta para um grupo de irmãos que residia em uma cidade chamada Tessalônica, na antiga Grécia. Esse grupo de pessoas, por serem avizinhados pelos bereanos, por exemplo, eram pessoas que amavam o conhecimento. E assim sendo, eles queriam ter a sua fé edificada a partir do conhecimento, e não uma fé emotiva, mas uma fé racional. E eles questionavam muito o apóstolo, de natureza que o apóstolo escreve uma segunda carta para reiterar os ensinos da primeira.
se serve de paralelo de ideias, é bom ressaltar que, quando Paulo escreve a primeira e a segunda carta aos Coríntios, na primeira Paulo ensina aos irmãos, repreende os irmãos, Coríntios. Na segunda, Paulo está defendendo sua autoridade apostólica, dando base para o que ele disse na primeira. A segunda carta ela é escrita para trabalhar o credencial do apóstolo, para ter dito o que foi dito na primeira. Já essa carta, primeira e segunda aos Tessalonicenses, é diferente. Ninguém questionou o apostolado de Paulo. Ninguém pôs em xeque o seu ministério. Simplesmente eles tinham perguntas que eram tão profundas, tão pertinentes, que tendo escrevido uma carta, Paulo elucidou algumas. E vendo a necessidade de informar ainda mais aqueles irmãos sobre eventos futuros da vida cristã, Paulo escreve a segunda. Perceba que o processo aqui é um processo mais didático, diferente de primeira e segunda aos Coríntios. Aqui o processo é a necessidade dos irmãos em conhecer. E aí Paulo escreve para aqueles irmãos, e dentre os assuntos da segunda carta, que foi a que lemos, Paulo fala sobre a vinda de Jesus, que era um tema que eles tinham muita curiosidade para saber. Aí o apóstolo Paulo, ao falar sobre a vinda de Jesus, ele vai falar sobre eventos presentes, nós vamos ver já no texto, e eventos futuros. E quando ele vai falar de eventos futuros, ele diz: olha, fiquem preparados, porque Jesus virá, isso não tem dúvida nenhuma, porque quem prometeu é fiel. Entretanto, haverão entraves pelo meio do caminho, para impedir que as pessoas estejam preparadas para a vinda de Jesus. E a tendência, dizia Paulo em outras palavras, você vai entender quando a gente começar a aplicar o texto. E a tendência é que esses entraves aumentem cada vez mais, a ponto de enganar até salvos. Então vocês fiquem preparados. Não se distanciem das verdades bíblicas, do que eu tenho ensinado para vocês. Ele fala isso no capítulo 2, se você ler aí. Eu tenho dito para vocês essas coisas. E aí Paulo fala, nesse capítulo 2, ele vai falar sobre o mistério da iniquidade, que é o entrave contra o povo de Deus com relação à vinda de Jesus. Meus amados irmãos, olhando para o versículo 7, surge a pergunta: o que é um mistério? E o que é que significa iniquidade ou injustiça, como está na sua Bíblia? Vamos interpretar essas duas palavras, porque elas servirão de norte para a interpretação de todo o conjunto do texto, do versículo 7 e 8, mas também do contexto do capítulo 2, como iremos ver. O mistério, meus amados irmãos, mistério é uma palavra que geralmente está associada a algo que se tem ciência, que se tem conhecimento que existe, mas que não se tem uma explicação apropriada. Então isso é um mistério. Existem muitas coisas que são constatáveis, você consegue constatar, mas não consegue explicar, porque está num campo misterioso. Existem mistérios que são explicáveis, que não são explicáveis, que não são constatáveis. E existem mistérios que são conhecidos ou constatáveis, mas que não é para o presente. Eventos que são misteriosos, que acontecem, que a gente tem ciência desse acontecimento, mas não tem a revelação adequada disso. Mas isso não ficará oculto o tempo inteiro, uma hora vai se manifestar. Vamos a exemplo para facilitar o conhecimento da palavra mistério. Deus é um mistério. Nós sabemos que Ele existe, sabemos que a sua beleza é estonteante, sabemos que Ele é uma trindade, sabemos que Ele é um resplendor, Ele é glorioso,
foge à nossa capacidade, ao nosso calibre mental de entender Deus. Mas nós sabemos que Ele é poderoso e foge do nosso calibre mental de explicá-lo. Então, por constatarmos sua existência, mas não sabemos explicá-lo e nem entendê-lo dentro da nossa limitada compreensão, ele se torna um mistério. Mas um dia, ele vai se fazer conhecido, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, quando fala sobre o amor, e fala sobre a natureza de Deus, diz que em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas um dia conheceremos, assim como o conheceremos, assim também como dele somos conhecidos. Então Deus é um mistério que vai se revelar no futuro, para nós, o povo de Deus. Mas existem mistérios que a gente constata, mas que não será revelado, que não será conhecido. Dentro do texto, que é o que nos interessa, estamos diante de um mistério, que no momento é um mistério, mas que no futuro próximo será revelado. Basta você olhar para o verso 8. No futuro próximo será revelado. Por enquanto é um mistério, mas no futuro próximo ele vai ser revelado. Quando nós falamos também em iniquidade, o que é isso? A palavra iniquidade, de iniquo, é uma expressão que tem uma expressão grega que tem uma série de significados, como iniquidade, injustiça, falsidade, perversidade. São palavras que estão associadas à iniquidade. Impiedade são palavras que estão associadas à iniquidade. O que o texto está dizendo é que em mistério existe uma iniquidade. O mistério da iniquidade, meus amados irmãos, trata-se do governo ou do reino de Satanás. Trata-se da ação do maligno. O que Paulo está dizendo é que o maligno, ele não encarnou, ele não se materializou, mas o seu mistério está em plena atuação. A Bíblia fala sobre o espírito do anticristo. O que é isso? São mentalidades de homens que funcionam de acordo ou em sintonia com o pensamento do anticristo. E esse mistério, a gente não conseguiu ver ainda o anticristo, porque ele está operando em mistério, em oculto, mas é possível perceber no ar a fragrância. É possível perceber no ar o cheiro de operações malignas. E a igreja precisa estar atenta a isso. Porque, repito o que na pré-introdução disse, existe um entrave para a volta de Jesus, não para Jesus vir, mas para os salvos subirem. O entrave é que o diabo, ele não quer que o homem seja salvo. Então, em mistério, o reino do anticristo, ou o reino de Satanás, está em pleno movimento, irmão. O reino de Satanás não está estático, não. Ele está se movimentando. Existem movimentos do reino do anticristo no mundo científico, no mundo religioso, no mundo político, no mundo acadêmico. Existem movimentos do anticristo para que os salvos não sejam salvos, mas em mistério, em oculto. Mas esse texto nos mostra 4 aspectos relacionados ao mistério da iniquidade. Obrigado, pastor. 4 aspectos. E eles estão expostos aí na leitura que fizemos.
E na tentativa de esclarecer para os irmãos esse mistério da iniquidade, é que haveremos de nos ater a esses aspectos, para que tenhamos o despertamento de não sermos ludibriados pelo diabo. E quais são eles? Primeiro, o mistério da iniquidade está em plena operação entre nós. Quando eu falo nós, o mundo, não nós, a igreja. O mistério da iniquidade está em plena operação entre nós. Note na sua Bíblia, por favor, aí mesmo, no versículo 7, a parte A do texto diz: porque o mistério da iniquidade já opera. Paulo não está dizendo que o ministério da iniquidade ainda vai operar. Ele está dizendo, já, no presente, está em operação. Se pegarmos essa carta, nós iremos constatar que ela foi escrita há mais ou menos 1900 anos atrás, que nós temos 2021, aproximadamente em 40 depois de Cristo. 1980 anos atrás foi escrita essa carta. E nos dias que Paulo escreveu essa carta, Paulo já previa, já estava sentindo no ar a operação do mistério da iniquidade. Ele já estava vendo que o espírito do anticristo já operava na sua época. Se vocês puderem observar ainda também, o texto está dizendo para nós que esse espírito do anticristo, ele tem como intenção preparar os homens. Essa operação tem como intenção preparar os homens para o governo do anticristo. Por quê? Escute isso. Se o anticristo se manifestasse nos dias de Paulo, ele não seria aceito, ele seria rejeitado. Então seu plano de governo falharia. A mente dos homens na época de Paulo precisava ser mais preparada ainda, mas já estava em operação. Nos dias atuais, talvez, por que, pastor, o senhor colocou talvez? Porque o texto diz que é um mistério. Eu não posso dizer que a mente dos homens dos dias atuais não está preparada. Pode ser que esteja, porque o texto fala que é um mistério. O mistério da iniquidade já opera. Então talvez nos dias de hoje a mente dos homens já estejam mais preparadas do que no dia de Paulo para receber o anticristo, o governo do anticristo. Se vocês notarem no versículo 3 do capítulo 2 que você leu, o anticristo ele virá justamente para impor sobre os homens uma forma de governo. Verso 2: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Ou seja, apostasia, afastamento completo de Deus. Alguém está achando que o diabo vai vir de chifre? Alguém está achando que o diabo vai vir de tridente, vermelho, ou com a capa preta? Alguém está achando que o diabo vai afastar o homem de Deus, dizendo assim, eu vou lhe afastar de Deus? Não. Ele virá, meus amados irmãos, para afastar os homens de Deus a partir do campo das ideias. Ele vai querer substituir as ideias cristãs por ideias novas que ele acreditará ser mais eficaz do que as ideias cristãs que hoje predominam na sociedade. A ideia do anticristo é substituir o pensamento cristão que há na mente das pessoas, é modificar os valores que estão na mente das pessoas, a fim de que as pessoas tornem-se cada vez mais rígidas com relação aos valores cristãos, cada vez mais antagônicas ou contrárias ao valor cristão, sejam inimigas da verdade cristã. Então, nos dias de Paulo, o que era que ele fazia para tentar impor,
para tentar, melhor dizendo, preparar o mundo através da apostasia. O que era que ele fazia? Vamos pegar a história aqui agora. Eles descredenciavam as verdades cristãs e desvalorizavam os cristãos, que são duas coisas diferentes. Eles descredenciavam as verdades cristãs. Como? Eles diziam que Jesus Cristo de Nazaré não era o verdadeiro Cristo, que a população tinha que esperar outro. E tinha como know-how, como um pano de fundo para esse argumento, a religião na figura do judaísmo na época e o governo na figura do Império Romano na época, que dizia: não, esse aí não é o Cristo verdadeiro. O que ele diz é tudo mentira. Ele, esse Jesus Cristo de Nazaré, é um impostor. Esse Jesus Cristo de Nazaré não deve ser pregado, isso na época de Paulo. Então descredenciava as verdades cristãs, mas os cristãos continuavam pregando o evangelho. É o que eles faziam? Desvalorizavam os cristãos. Desvalorizavam a ponto de impor perseguição contra eles. E aí a gente vai ver a perseguição voraz da religião na figura dos judeus. Estevão foi apedrejado. Paulo foi parar em Roma por causa das perseguições dos judeus. Os judeus, o Pedro era preso a todo instante, levado ao templo, questionado. O Império Romano massacrava os nossos irmãos em Roma, jogando para leões. Então eles não apenas descredenciaram a verdade cristã, como desvalorizaram os cristãos. Eles quem? O Estado na época, a religião na época, o mistério da iniquidade estava operando já nos dias de Paulo. Aí nós viemos agora, em pleno século 21, e não vemos diferença. O mistério da iniquidade continua operando. Diante de todos os benefícios que o cristianismo trouxe ao povo do Ocidente, porque toda a cultura ocidental, isso é Europa, África, América do Norte, América Central, América do Sul, todas as leis que regem os países civilizados desses continentes emanaram das verdades bíblicas. Os direitos e os deveres pautaram-se nas verdades cristãs. A constituição dos países, as bases de justiça, de ética, pautaram-se nas verdades cristãs. Ora, diga-se de passagem, os Estados Unidos, a Constituição americana, toda ela foi pautada nas verdades cristãs. A proposta, quando os Estados Unidos foi criado, era para ser a cidade no cume do monte, um exemplo de nação, de liberdade e de cristianismo. Mas quando nós olhamos para o mundo odierno, nós vemos o ministério da iniquidade operando. Operando de que modo? Descredenciando as verdades bíblicas. Quando nós observamos, por exemplo, religiões e seitas negando a Jesus e dizendo que o Cristo da Bíblia não é o Cristo verdadeiro e que haverá de vir outro Cristo, e apostando nisso, quando nós vemos, por exemplo, religiões como o islamismo apostando em outro Cristo, quando nós vemos, por exemplo, uma série de outras religiões, até seitas cristãs, dizendo que Jesus Cristo não é o Senhor, nós vemos o ministério da iniquidade operando em nossos dias, no campo da religião, negando as verdades bíblicas. Quando nós vemos os homens rejeitando as verdades do Evangelho, o que a Bíblia diz que é certo, os homens fazem de errado e ainda são aplaudidos nessa geração como se fossem certos. Por exemplo, um homem de gravata e paletó
paletó, no meio da rua com a Bíblia na mão pregando, não tem crédito nenhum nesta sociedade mísera. Mas um homossexual de cabelo pintado de verde, vermelho e amarelo vai para a televisão, as massas aplaudem e diz que isso está certo e que isso é bonito. Uma mulher com um marido só, ela é varrida pelos conceitos da sociedade. Mas uma mãe de família que cria seus filhos no princípio bíblico para serem homens e mulheres de Deus, serem numa sociedade, são varridos por essa sociedade maligna. Os valores cristãos têm sido jogados por terra, mas isso se dá por causa da operação do mistério da iniquidade que já opera nesse mundo. As feministas americanas, dia desse que eu falo há 20 anos atrás, tentaram eleger a mulher que fosse um exemplo nos Estados Unidos. E surgiu lá o nome de Barbara Bush, a mulher de George Bush. E quando puxaram a ficha de Barbara Bush, descobriram, pastora, que Barbara Bush nunca trabalhou. Ela sempre cuidou dos filhos em casa. Aí as feministas disseram, essa não serve. Tem que ser alguma mulher que foi para o mercado de trabalho ou que morreu no fronte de algum protesto. A mulher que eles estão dizendo que não serve, Barbara Bush, tem um filho que é macroempresário americano, cheio do dinheiro. Tem outro filho, George Walker Bush, filho, foi presidente 2 vezes. Como o pai dela, o marido dela, George Bush, foi presidente 2 vezes. O filho, presidente 2 vezes. Um filho é empresário rico e o outro é senador americano. Uma mulher dessa não presta. Tem que pegar aquela tatuada, aquela que tem um pince no nariz, aquela que tem maquiagem pesada, pretona, parecendo um demônio vindo do inferno. É aquela que é referência para o feminismo. O mistério da iniquidade já opera. Os valores cristãos têm sido varridos. Acordem. Existe no ar isso aí. Quando morre um homem de bem, ninguém protesta. Mas se morrer alguém do mal, todo mundo protesta. Os valores estão invertidos. Se você ou qualquer outra pessoa diz que é honesto no seu trabalho, no ramo da política, no ramo da música, onde você é honesto, é maluco, é bestalhado, é otário, não serve. Mas se for desonesto, bandido, e todo mundo gosta. Percebam no ar. Os nossos valores estão sendo jogados por terra. E muitas vezes com o aval de líderes religiosos que se dizem cristãos, que apoiam as maiores barbáries e querem encontrar respaldo na Bíblia para essas palhaçadas. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. O mundo tem sido arregimentado para receber o anticristo. As verdades bíblicas estão sendo descredenciadas. Os cristãos estão sendo desvalorizados, desprezados a ponto de não serem nada. E quando alguém matar um cristão, como disse Jesus em Mateus 24, acreditar que está fazendo um favor para a sociedade. Estão sendo desvalorizados. Morreu quem? Era cristão? Aquele é lixo. Morreu quem? Um ladrão? Não, aquele ali era uma boa pessoa. Não, aquele ali não podia morrer. Mistério da iniquidade já opera. Os cristãos, eles não devem se afastar de Deus e devem estar atentos à operação desse mistério. O versículo de número 1 e 2 diz assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela vossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer seja por epístola, quer seja por palavra, quer seja por espírito. Olha que para o verso 2 da sua Bíblia, capítulo 2, verso 2. Quer seja por espírito, por palavra, por epístola.
como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Não fiquem perturbados, vão atribular vocês, vão perturbar vocês, vão afligir vocês. Você não se sente aflito não, irmão? Não se sente perturbado não, irmão, com essas coisas que acontecem aí? Nós estamos naquela visão, ora vem Senhor Jesus. Não dá para nos conformarmos mais com este mundo. Um chanceler francês, alguns anos atrás, em uma reunião, salvo engano, porque essa reunião aconteceu agora em 2000 e alguma coisa, ele disse o seguinte, você pode constatar depois através da sua busca, diz assim, quer seja de Deus, ou quer seja do diabo, estamos aguardando um homem que nos traga a solução para os problemas do mundo. Essa frase de um chanceler, de um líder francês, está dizendo que o mundo está aberto para receber o anticristo. Os valores cristãos já não faz sentido, já fizeram no passado para eles. Os cristãos como pessoa, bando de ralé, não serve para nada. Você tem um estado voraz por capturar pessoas a partir da consciência, não é te botar nas grades, consciência. Você tem uma religião voraz, capaz de apoiar qualquer líder mundial que ascender aí, com interesses opostos ao interesse cristão. A igreja, ela deve se posicionar vigiando. Jesus disse que nós temos que vigiar, nós temos que estar alerta, nós temos que estar vigilantes, porque a volta do Senhor vai acontecer a qualquer momento, e se eu e você, nós não estivermos em vigilância, o inimigo poderá nos enganar. Mas nesta noite o Espírito Santo, apesar desse quadro tétrico, apesar desse quadro horrível aqui pintado, ele tem um povo aqui na terra que não se deixa enganar por isso, está na torre, está vigiando, está com os olhos abertos, e esse povo é você. Em nome de Jesus, não deixe o mistério da iniquidade que opera enganar você. Fica debaixo do sangue de Jesus, não deixe os valores cristãos, não deixe a palavra de Deus. Olhe para Jesus, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus, os valores cristãos, as verdades bíblicas, elas não passam. Já opera, está em plena atuação no meu mundo, está influenciando pessoas, desvalorizando o cristão, usando a máquina religiosa e a máquina estatal para atingir seus objetivos. Segundo, na sua Bíblia, o mistério da iniquidade, além de já estar operando, ainda no verso 7, além de já estar operando, ele está subjugado. A continuação da leitura diz assim: somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Apesar do mistério da iniquidade estar operando, ele está subjugado, ele não tem toda a liberdade para fazer tudo o que ele quer ainda. Ele está fazendo, ele está preparando um mundo para o anticristo, mas ele não pode fazer tudo o que ele quer ainda. Por quê? Porque conforme o texto que lemos, ele está subjugado. Existe um poder que ainda o segura, e quem é que o detém? Olhe para o texto que eu vou destacar uma frase importante no meio do texto, verso 7, ó. Somente há um. Para aí. Aqui é uma pessoa, irmão. Há um quem? Um indivíduo. Há um ser. E quem é que impede o anticristo de fazer o que ele quer aqui na terra? O Espírito Santo que está conosco. Ele não pode fazer tudo o que ele quer, porque o Espírito Santo ainda o prende. O Espírito Santo diz assim: ainda não é a hora de você fazer o que você quer. Ainda há um que está impedindo o anticristo, o Espírito Santo. Escute, Jesus disse: não vos deixarei órfão, enviarei um outro Consolador para estar convosco, e está em vós, e ele vos ensinará tudo aquilo que eu vos tenho falado.
capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você conhece de cor e salteado. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio e passou a morar com a igreja. Estando o Espírito Santo com a igreja aqui na terra, representante fiel de Deus, o corpo de Cristo, o anticristo não pode operar aqui. Ou seja, o anticristo não pode fazer o que ele quer. Operar até ele opera, como já vimos, desde a época de Paulo. Passou desde a época de Jesus que ele vem operando. Mas ele não pode fazer o que ele quer. O anticristo ainda não pode aparecer. Por quê? Jesus, Deus, no plano da salvação, abriu um espaço chamado época da graça. E essa época da graça não permite que o diabo faça o que ele quer, porque o Espírito Santo está na terra. E a presença do Espírito Santo na terra, escute isso e alegre o seu coração. A presença do Espírito Santo na terra não é entre quatro paredes. A presença do Espírito Santo na terra é dentro do meu coração, é dentro do teu coração. Quando Deus profetizou lá em Joel, Deus disse assim: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, o Espírito Santo veio e Ele está habitando em nós, e nós somos templo do Espírito e consequentemente igreja do Senhor Jesus. Como igreja de Jesus, na época da graça, o Senhor Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, enquanto eu estiver aqui, enquanto você estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, o anticristo vai se andar, vai rodar, vai influenciar, mas não vai vencer, porque as portas do inferno não pode prevalecer contra nós. Mas vai tentar. Vai tentar prevalecer, mas não vai conseguir, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas ele vai tentar. Mas nós estamos aqui, o Espírito Santo está em nós, irmão. Enquanto o Espírito Santo estiver em nós, o anticristo não vai reinar aqui. Enquanto a igreja estiver aqui, ele não pode reinar, porque é a época da graça, é o derramamento do Espírito. Ele vai influenciar, pastor, o mundo contra a igreja? Claro que vai. Capítulo 17, entre tantos, capítulo 17, quando Jesus orou pelos discípulos, ele disse o seguinte: ele disse: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas peço que o livre do mal, porque eles não são do mundo, como do mundo também não sou. Você vai ver Jesus dizendo assim: ó, tenho-vos dito isso, enquanto estou convosco, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, aqui embaixo, enquanto nós estivermos, vamos ser afligidos, mas o diabo não pode fazer o que ele quer nesse terreiro chamado terra. Não pode. Porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo vai se andar, vai preparar o cenário. O espírito do anticristo vai preparar o cenário, os demônios vão preparar o cenário, mas não poderão reinar, porque o reino da vez aqui é o nosso, é o reino de Cristo aqui agora. Quem está mandando aqui é a igreja. A igreja está aqui mesmo enfrentando luta, perseguição, sendo entregue a leões, sendo difamado, sendo descredenciado, as verdades cristãs sendo atacadas, mas nós estamos aqui ainda, irmão. Você está no seu trabalho ainda, viu? Quando se levantar lá um mundano atacando as verdades cristãs, você está na terra ainda, viu? O Espírito Santo está em você ainda. Quando se levantar atacando as verdades cristãs na faculdade, você está lá ainda, hein? Nós estamos lá ainda. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Os homens têm que olhar para nossas obras e glorificar a Deus pela nossa vida. Esse mundo só não está pior por causa de você, irmão. E eu falo generalizadamente, todo cristão no mundo é representado no que eu vou falar aqui, por causa de você, irmão. Você que é motorista, você que é Uber, você que lava roupa, vive de ganho de lava de roupa, você que é babá, você que é empresário. Mas se você é crente, o mundo não está pior por causa de você. Você é o sal, você é a luz. Se não tivesse sal, não tinha sabor nenhum aqui, se você não estivesse aqui. Se você não estivesse aqui, era tudo treva. É por isso que quando as verdades cristãs
forem atacadas, você e eu precisamos nos levantar, porque é o espírito do anticristo na pessoa. Em alguns casos a pessoa está sendo usada pelo diabo e nem sabe, mas você sabe. Não se cale quando você vê a verdade cristã atacada, não. Quando você vê alguém desvalorizando o irmão em Cristo, aquele bispo, aquele pastor, aquele isso, aquele aquilo. Você pergunta para ele se quantas pessoas melhoraram depois que foram para lá. No mundo, irmãos, a instituição que mais recupera pessoas, isso que eu estou falando é o ímpio, não é eu não, que mais recupera a pessoa é a igreja. Se não fosse a igreja, um dia desse houve uma discussão, eu acompanho a vida pública, uma discussão lá no Senado, e censuraram uma certa denominação que eu não vou falar, e eles perguntaram o seguinte: se não fosse essa denominação, com seus mais de 20 milhões, aonde estariam essas pessoas agora? No instante o opositor, mordeu a língua. Aquele evangélico estava lá para nos defender, irmão, para que eles não façam da igreja o que eles querem. No seu trabalho, aquele político não vai estar lá não, mas você vai estar lá. Não deixe atacar seus irmãos baratos, não. Defeito? Um exemplo aqui, o pastor Raimundo, meu amigo, ele tem defeito. Pergunta a pastora Jaciara para você ver. Pergunta ao pastor Raimundo para você ver se a pastora Jaciara não tem defeito. Mas bota na balança a qualidade desse casal com a qualidade de um casal que está no mundo usando droga, traindo-se mutuamente. Coloca na balança. Coloca na balança as pessoas que entram aqui derrotadas e saem daqui vitoriosas. Coloca na balança. Que o Espírito Santo está me usando para dizer que nós temos defeitos sim, temos fraquezas sim, mas mesmo assim somos o povo de Deus aqui na terra, abençoado e demarcando esse território aqui que o anticristo deseja. Está seguro, o anticristo quer cirandar, o Espírito Santo diz: não, a igreja está lá, não vá não. Rapidinho, lembra lá de Jó? De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Deus perguntou: viste meu servo Jó? Não. De onde é que vem Satanás? Parafraseando, eu venho de rodear a terra. Passei lá em Salvador, pagodeira doida, arrochadeira maluca, o Axé Music lá está comendo no centro, Jeová. Deixa eu acabar com tudo lá. Eu estou ilustrando, isso aqui serve para todas as igrejas evangélicas sérias. Deus botou o dedão e disse assim: ou então disse, passei lá na Valéria, viu como é que está lá? A briga lá dos homens irmãos. Me entrega a Valéria para eu matar todo mundo, diabo. Aí Deus falou: passou na Valéria, botou o dedo assim na rua Petronilha, desce e disse: vistes a ADFC lá embaixo? Um povo íntegro, reto e que se desvia do mal. O diabo teve que colocar a língua entre os dentes e sair de baixo. Somos simples, somos humildes, somos pequenos, mas isso não está aqui, a aparência não está no vaso de barro, não, está no tesouro que habita em nós, está na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo que habita em nossas reuniões. É aí que está a glória. Mas a Bíblia diz que esse, verso 2 ainda da sua Bíblia, verso 7, vai ser tirado, irmãos, até que do meio seja tirado, verso 7 da sua Bíblia. Ou seja, o mistério da iniquidade está subjugado pela presença do Espírito Santo na igreja, na época da graça, mas o Espírito Santo vai ser tirado. Quando o Espírito Santo subir no arrebatamento, a igreja vai subir com ele. Aí quando subir vai acontecer o terceiro aspecto do mistério da iniquidade. O terceiro. O primeiro, já falei, só repetindo, já opera. O segundo está subjugado, mas apesar de estar subjugado, um dia aquele que subjuga vai subir. Quando subir, aí ele vai ser revelado. Observe aí na sua Bíblia o verso 8, a parte A. Então o que? Aí o verso 7, quando for tirado. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo poder da sua vinda. Ou seja, a parte A do texto diz assim, então será revelado o iníquo. Irmão, o anticristo vai aparecer. Depois que a igreja for tirada da terra, todo aquele anseio que ele tinha, aí ele vai aparecer.
Eu não vou me demorar porque o horário já tem feito a parte dele, eu vou correr. O anticristo, quando ele se manifestar, meus amados irmãos, ele vai se manifestar para estabelecer um governo, um império aqui na terra. O verso 3, diz que haverá apostasia com a manifestação, verso 3 da sua Bíblia, com a manifestação do homem do pecado. O que é apostasia, irmão? Afastamento completo de Deus. Ninguém vai querer saber mais do evangelho depois que a igreja for tirada daqui. O anticristo agora sim, deita e rola. Os demônios deitam e rolam. E não para por aí, estou resumindo. Sobre o anticristo tem um estudo muito vasto. Estou resumindo. O anticristo, meus amados irmãos, ele vai ser um homem. Ainda no verso de número 3 diz assim, ó: e se manifesta o homem do pecado. É um homem, o anticristo é um homem. Ele vai ascender e vai governar o mundo inteiro. Vai estabelecer o seu governo, o seu reino. Apocalipse 16 vai falar sobre ele. Ele vai estabelecer todo o seu governo, vai controlar as pessoas. E ele vai fazer uma coisa, meus amados irmãos, ele vai se opor a Deus, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai querer ser adorado, ele vai aparecer. Aí agora, ó, o Espírito Santo não está na terra, a igreja não está mais na terra, ele vai chegar agora botando banca. Ai daquele que não adorar ele vai querer adoração. Ele foi plantando ao longo da história, e eu repito, descredenciando o evangelho, desvalorizando cristãos, usando a máquina pública e as religiões. Vai estar tudo na palma da mão dele. O que ele disser na cabeça das pessoas que ficarem aqui na terra é verdade. E ai de quem disser que é mentira. Pastor, nesse inteirinho vai morrer muita gente? Vai. Muita gente que não for arrebatado, cristão, vai morrer. Muitos muçulmanos vão morrer. Muitas pessoas vão morrer. Alguns judeus vão morrer. O anticristo vai enganar até Israel, vai dizer que é o Messias dele, Israel vai atrás dele. Tem uma série de detalhes que não cabe aqui agora colocar sobre o anticristo. E eu estou pregando sobre o mistério da iniquidade, estou passando pelo tema anticristo, não estou pregando profundamente sobre tal. Mas a Bíblia vai continuar nos ensinando que a sua operação é completamente diabólica. Verso 9 da sua Bíblia. É completamente satânica. Verso 9. A esse cujo vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígio de mentira. Irmão, o diabo vai deitar e rolar. O anticristo é a sua figura aqui na terra, representada a perversidade manifestada, por isso que é ministério da iniquidade, ministério da maldade, da perversidade. Mas aí o texto continua falando sobre ele. Olha o que o texto vai continuar falando, dizer que ele vai enganar todo mundo, verso 10 até o verso 12, da mesma leitura, estou terminando, verso 10 a 12, diz assim, ó: e com todo o engano da injustiça, que é iniquidade também, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Lembra do que eu disse no começo? Que hoje descredenciam a gente? Não recebe o que a gente prega, pastora. Vai receber o engano. Lá vai, o amor da verdade para se salvar, e rejeitar o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam em mentira ou a mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, que é o reino do anticristo. Irmãos, o anticristo vai enganar. A arte do diabo é enganar mesmo, é ludibriar mesmo. Ele só não, deixa eu te contar uma coisa rapidinho, ele só não engana Péricles, sabe por quê? Não é porque eu leio a Bíblia, não. É por causa do Espírito Santo que está na terra, fazendo o papel de impedir que o anticristo me engane. É por isso que ele é consolador. Ter uma Bíblia em casa e não buscar a orientação do Espírito Santo para entender, pode entender tudo errado. Entende tudo errado. Aí nascem as chamadas heresias. Sabe o que não me engana? Não engana você? Por causa do Espírito Santo, que está nesse momento falando no meu ouvido, no meu subconsciente. Fale isso. Aqui
fazendo lembrar de coisas aqui, enquanto eu prego. Enquanto você recebe, você vai também associando com verdades bíblicas e edificando sua fé. Em último lugar, meus amados irmãos, para terminar, o mistério da iniquidade, ele está em plena operação em nosso mundo, devemos vigiar. Ele está subjugado pelo Espírito Santo, por isso devemos ser cheios do Espírito Santo. Ele será revelado, mas ele também, em último lugar, será destruído. O verso de número 7 aqui, de número 8. Diz assim, da primeira vírgula na sua Bíblia, da primeira vírgula em diante, diz assim: a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. O anticristo vai se manifestar, irmãos, depois que a igreja sair da terra. Mas ele vai ser destruído. Haverá uma guerra chamada de Guerra do Armagedon, que não vou me aprofundar também aqui. Nessa Guerra do Armagedon ele vai conclamar o mundo inteiro para destruir Israel, que naquele momento vai rejeitar o anticristo como Cristo. E nesse momento os judeus vão clamar a Jesus, o céu vai se abrir, Cristo vai aparecer e vai com o sopro da sua boca aniquilar o anticristo. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo para os irmãos o seguinte: o coração do que eu estou falando aqui é o seguinte, irmão: ore, vigie, não deixe o diabo te enganar, não mude a sua personalidade cristã pelo que você tem recebido de informações. Pecado sempre vai ser pecado, o inferno não vai deixar de existir porque alguém não acredita nele. O céu não vai deixar de existir porque alguém não acredita nele. Porque o diabo vai dizer que essas coisas não existem. O diabo vai querer descredenciar a verdade bíblica. Mas recorra ao Espírito Santo. O ministério da iniquidade, o mistério já opera neste mundo, mas não tem influência nenhuma sobre um crente cheio do Espírito Santo. E esse crente é você. Esse crente sou eu. Não deixe a sua vida com Deus, não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de se envolver com o Espírito Santo, para que você não seja enganado. Blinde a sua mente no Senhor, para que quando a última trombeta soar, você possa encontrar o teu Senhor nos ares. Fique de pé, por favor, e vamos orar. Jesus está voltando, irmãos. Eu ouço o som das trombetas através dos sinais que se evidenciam. Eu vejo também o avanço das trevas